Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Rose Mazuco, diretamente do Gramado Summit. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexões com Rose Mazuco. E hoje, diretamente do Gramado Summit, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do país. E ao longo do programa, vamos falar sobre tecnologia, inteligência artificial, negócios, comportamento e principais tendências que estão transformando o mercado. Então, fica com a gente que Conexões com Rose Mazuco começa agora. Então, pessoal, Rose Mazuco do Conexões, diretamente aqui do Gramado Summit. E agora eu tenho a honra de conversar com uma pessoa incrível, atriz, é uma artista completa, né? Dani Suzuki, que honra estar com você aqui. Obrigada. E ela está aqui, gente, autografando esse livro maravilhoso. Então a gente quer conversar um pouquinho contigo sobre, né, o livro Humanos do Futuro, que já está aqui autografadinho, tá? Está em mãos. E Dani, me conta, qual foi o principal motivo para escrever esse livro? O que te levou a escrever? Eu acho que a clareza, né, do meu propósito, de eu entender a comunicadora, né, que eu posso ser e transportar isso para as outras pessoas. Eu acho que hoje a gente está numa era onde tudo é muito acelerado, onde muitas ofertas estão sendo feitas, né, e onde a nossa identidade está sendo muito moldada por fora, né? Então nos falta muito pertencimento, clareza, essa necessidade da gente ter uma aceitação de fora, da gente ter um julgamento, né, para a gente saber quem a gente é o que está transformando a gente nessa perdição, né? Acho que a tecnologia ela vem para amplificar os nossos contatos, mas ao mesmo tempo para aproximar muita gente da solidão. Então você tem que ter muita atenção quanto a isso para você não ser varrido, né, por esse movimento. Perfeito, Dani. E eu gostaria, inclusive, lhe perguntar sobre a inteligência artificial, o quanto ela aproximou e também afastou emocionalmente as pessoas. A inteligência artificial ela faz parte da nossa vida, né? Ela não só molda os nossos valores, como o nosso comportamento hoje, especialmente para quem está muito mergulhado dentro das redes sociais, né? Onde você se espreme para poder caber dentro de um formato ali. Então você se perde muito da sua autonomia, da sua individualidade. A tecnologia ela vai se a cada próximo ano agora, a cada ano ela vai se multiplicar em 10, né, nos avanços tecnológicos dentro da biologia sintética, da inteligência da consciência também, que é a inteligência sintética. Então eu acho que é um momento da gente se aproximar da nossa espiritualidade, né, da clareza com quem você quer ser, com quem você se aproximar dos seus pais, de entender, né, essa relação, perdoar quem você precisa perdoar, para você se reconstruir e entender o que você está fazendo aqui. As pessoas estão em busca de propósito e elas acham que essa resposta está dentro da vida material, né? E nós somos seres espirituais. Então essas relações precisam ser construídas com as pessoas ao nosso redor. Que linda, Dani. Eu ia te perguntar exatamente sobre uma mensagem do livro, né? Uma única mensagem sobre o teu livro, assim. Digamos que para a pessoa que ainda não conhece, que precisa conhecer, gente. Então, o que você deixaria? Eu acredito que é você entender o cenário, o teu mundo, né, ao seu redor, entender que você é um ser espiritual, que você está aqui para construir relações, que as pessoas que estão ao seu redor, elas são necessárias para estarem ali aquele momento, mas elas também são uma grande pista, né, de como você tem transformado a sua própria vida. A tecnologia ela veio para amplificar o nosso próprio mundo. Então, hoje, se você olhar a sua vida ao redor e você ainda não tiver onde você está, onde você gostaria, onde você almeja, é porque você ainda não está com clareza de quem você é, do que você precisa, né, para você poder crescer. Então, o livro ele traz ferramentas, eu trago 5 ferramentas essenciais para você se aproximar dessa espiritualidade, desse entendimento. Dani, só um spoilerzinho assim, tá? Algum projeto no audiovisual, alguma Sim, coisa? acabei de estrear uma série que se chama Invulneráveis, no I. Estou filmando agora a Delegacia de Homicídios, que é para Disney. Final do ano estou estreando uma outra série na Globoplay também. E em julho um programa na Record, que se chama Elevator Pitch, que é um programa excelente, inclusive para empreendedores, né? Que fala sobre como você investir no seu negócio.
E já curso, daqui a um mês, provavelmente também estou lançando o curso do livro. O livro entra na livraria em junho. Gente, então, ó, esse curso aí eu já quero entrar na fila, quero muito, Dani. Muito obrigada, sucesso enorme. Te acompanho há muitos anos, sou sua fã e eu tenho certeza de que esse aqui é uma grande contribuição aí com o mundo. Muito obrigada, que seja multiplicador para você e que você continue brilhando aí no seu trabalho. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau, sucesso. Oi, pessoal, e agora continuamos aqui no Gramado Summit e eu recebo aqui no Conexões o Tássio Veloso, que é do Rio de Janeiro, então do Rio para o Gramado Summit como palestrante. Acabei de assistir a palestra dele e ele vai conversar aqui um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo ao Conexões, Tássio. Obrigado, Rose, é um prazer estar aqui. Carioca, geralmente passando frio no Rio Grande do Sul, mas uma satisfação estar com você. Olha isso, gente. Minha cidade favorita, Rio de Janeiro. Legal. E me diz, é a primeira vez sua aqui em Gramado e no Gramado Summit? Primeira vez em Gramado, tô achando a cidade linda, vi muito pouca coisa ainda, porque cheguei ontem, já tô aqui na programação. E no caso de Gramado Summit, é isso, né? A efervescência. É um palco sobre rede social, Creator Economy, um sobre inteligência artificial, que está bombando. Tem uma discussão sobre indústria, como a indústria gaúcha consegue implementar tecnologia. Então tem muita coisa acontecendo, é até difícil de acompanhar. Então, me fala um pouquinho sobre você, sobre sua profissão, seu trabalho e, claro, a gente quer saber um pouquinho aqui também sobre o painel. Tá bom. Eu sou jornalista especializado em tecnologia. Estou há 15 anos cobrindo celular, computador, 5G e por aí vai. Sou editor do Tecnoblog, site especializado. Sou comentarista da Rádio CBN. E, assim, o meu mote, né, a minha vibe é de conseguir traduzir para as pessoas comuns as dificuldades e também as facilidades do universo digital. Então é isso que eu acabo tentando fazer. Viajo muito para conhecer novos produtos. Semana passada eu estava na China, por exemplo, vendo robô, carro que dirige sozinho e por aí vai. E aí volto para cá e vou contando isso para que todo mundo, né, possa aproveitar. Ou ao mesmo tempo tá ligado nas dificuldades, no que é mais perigoso, questão de senha, cibersegurança, enfim, né, tentar equilibrar todos esses assuntos do digital. E me conta um pouquinho então sobre a China. Vamos aproveitar, muito avançado lá. Pra você ter uma ideia, eu estava num hotel e assim, lá se fala o chinês, o inglês não é uma dificuldade, a questão do idioma. Pedi no aplicativo uma comida no primeiro dia e aí eles fazem o seguinte, geralmente toca o interfone, você desce, ou toca a campainha, você desce. No hotel não, no hotel da China é assim, chega lá o entregador, vai na recepção do hotel, tem um robozinho, é um robô que parece uma caixa, e aí ele tem as rodinhas e ele vai andando pelo hotel. Então esse entregador eu pedi uma pizza, coloca a pizza no robô e o robô chama o elevador sozinho, ele encontra o seu quarto sozinho, toca a campainha sozinho, você só tem o trabalho de chegar lá, o compartimento abre sozinho, você pega a comida, ele vai embora, não precisa nem da gorjeta, inclusive, ele chega quentinho. Então, esse é um destaque que eu vi do comportamento dos chineses, da adoção de tecnologia por lá, robô por todos os lados. E nas ruas, um silêncio absoluto, porque lá está acontecendo já há alguns anos a chamada eletrificação. Então, enquanto aqui a gente tem o carro, a combustão, né, o motor que faz barulho, lá é um silêncio, eu achei demais. Venho de uma grande cidade do Rio de Janeiro, tem muito barulho, então o silêncio para mim é maravilhoso, mas essa expedição na China foi fantástica. Perfeito. E me fala um pouquinho, quais são as expectativas aqui? Você sai aqui, claro, ainda não deu tempo de aproveitar muito aqui a Gramado Summit, mas quais são as suas expectativas aqui com o evento? Primeiro, queria parabenizar pelo formato, pela ideia. Já são muitos anos que o Gramado Summit é feito, e aí eu fui convidado pelo Rafa, que é o responsável pelo palco Share. E aí vim com muita satisfação. O acolhimento do público gaúcho, do povo gaúcho, tem sido incrível. O pessoal explica, fala como é que chega nos lugares. Hoje mais cedo precisei ir na farmácia, já me situaram assim. Então, excelente. A hospitalidade gaúcha, né? E para o evento, o que eu tenho visto muito são as conversas paralelas aos palcos. Então, o palco serve
para começar um conteúdo, para ter um lampejo ali. Dali a pouco você está num stand e aí vê o crachá de uma pessoa, a empresa dela te chamou a atenção, você já se apresenta assim. E aí hoje eu já tive conversa sobre missões que são feitas de empresas gaúchas para o exterior. Já tive conversas sobre o meu ambiente, que é esse, o nosso, né, da comunicação, as boas práticas, o que está meio em desuso assim. Então é um evento para você captar conteúdo muito legal, mas ao mesmo tempo fazer o tal do networking, conhecer pessoas. Já peguei o WhatsApp de vários, outras pegaram os meus e assim a gente vai trocando. Porque a graça de conferência, né, nesse formato, 3 dias, muitas trilhas acontecendo, eu creio que seja isso. Para além do conteúdo formal, né, o pessoal que se apresenta, eu mediando o painel, mas também o quentinho de estar olho no olho, assim, de poder conversar e tal. Então, isso tem sido muito gostoso e é diferente de outros eventos. Então, eu estou muito circulando pelo eixo Rio São Paulo e às vezes são eventos que o pessoal fica muito na palestra, e aí quando sai da palestra vai pro computador, ou então postando na rede social. Aqui não, aqui a galera se esbarra, tem sido fantástico. Network aqui é hard, né? Não, e nisso assim, você começa conhecendo as pessoas, aí se aproxima. Eu já tive em outros eventos do Rio Grande do Sul, não especificamente esse, mas você vai fazendo contato, dali a pouco aquilo vira uma reunião, vira um negócio. Aqui hoje já me chamaram para apresentar um outro evento no Rio Grande do Sul também, mais para o segundo semestre. Então, as coisas vão destravando, isso é muito legal. Isso é o bacana, né? E aí, essa conexão, essa humana, né? Que a IA não vai conseguir, ó, eu acredito que a IA não vai conseguir superar, né? Nossa conexão humana. Não. Primeiro, conexões, é disso que a gente gosta. E a IA, ela tá ali muito para te auxiliar, para tirar suas dúvidas, para te auxiliar no seu trabalho. Mas lembrando sempre que é um sistema, que aquilo é programado, que muitas pessoas me dizem isso, não tem alma, você não sabe qual é a ética, a filosofia daquela. É uma ferramenta, é um computador que ajuda, muito ajuda. Dá para você conversar agora, né? Fala por voz, por vídeo, e é uma tecnologia fantástica. Mas ainda é uma tecnologia, não é uma relação humana que, volta a dizer, é do que a gente gosta, né? Comunicação social, humanidades, é fantástico. Cassius, muito obrigada, tá? Adorei o nosso bate-papo aqui. Gente, foi assim, né? Assisti ele, fiquei encantada. Bom. E chamei aqui pra gente ter. Isso que são as conexões que a gente quer, né? Uma satisfação conversar com o Chico. Obrigada. Oi, pessoal, então continuamos aqui na Gramado Summit e agora eu estou aqui com uma maravilhosa que dispensa apresentações, Vanessa Leite, Nutri maravilhosa, que eu já acompanho há muitos anos. Que honra poder falar contigo, Vanessa. Te digo mesmo, tu linda, maravilhosa, sempre brilhando. A gente gosta de mulheres que brilham, que são lindas, que são inteligentes. Tu és um exemplo. Ai, maravilhosa, que honra ouvir isso. Vanessa, então conta aqui um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre você e o que te trouxe aqui ao Gramado Summit. Então, eu não estava organizada para vir, porque eu sou uma pessoa muito focada no trabalho, na nutrição, também sou mãe. Mas amanhã eu tenho um grande evento aqui, e aí eu vi a programação e vi que tinha uma palestra que me interessava muito no ramo da nutrição, e eu pensei, não, eu já tenho que estar sábado em Gramado, sexta-feira é a palestra que eu preciso, e aí eu falei, não, tem que ir, acho que está me chamando, e aí acabei fechando a agenda, porque eu não estava organizada, desmarquei alguns pacientes, espero que os pacientes entendam, e estou aqui, adorando. E que bom também ver tanta gente bacana aqui, né? A gente está sempre atualizando, trazer as coisas novas, então estou adorando. Então, me conta aí, qual foi a palestra que te trouxe até aqui, que fez, né, essa musa maravilhosa fechar a agenda para estar aqui? Então, assim, eu sempre gostei muito de proteína, é algo que desde o início da minha carreira eu prescrevia, até às vezes algumas professoras não entendiam, porque era muita coisa do laboratório, não era coisa da prática. E aí já fui muito criticada por dar mais proteína para os meus pacientes. Só que hoje tem todo um respaldo científico que precisa usar proteínas. E também esse mundo, as pessoas usando as canetas emagrecedoras, pessoas precisando de proteína. Então tinha uma palestra justamente sobre isso, dos produtos como proteína, o pioneiro, mostrando como é que eles inovaram, como é que eles começaram. E aí essa eu achei que eu tinha que vir, tinha muita ligação. Com certeza. E, Vanessa, me conta, assim, o que você achou? Você já veio outros anos aqui? Aqui de Gramado não, só em outros parecidos. Tô adorando e com certeza ano que vem eu vou me organizar, fechar a agenda e vir todos os dias.
Perfeito, então. E deixa aí, então, um convite para o pessoal também que não conhece ainda a feira, enfim, que o que te motivou foi, né, o teu trabalho, mas que existe aqui uma infinidade de comércio, agora que o IA, né, que está tão em alta. Então, o que tem que trazer o profissional para cá? Eu acredito que a gente precisa, às vezes, não ficar só como hiperfocada, nutrição, nutrição. Dá uma circulada, faz conexões. Às vezes, até quando eu estou estudando sobre moda, vem algo para nutrição. Então, é um momento de relaxar, tem muita questão também da mente, da saúde mental. Vir, aprender coisas novas, coisas, às vezes, que não é do nosso ramo, ou é. E aí tudo vai fluindo, então acho que vale muito a pena. E também encontrar pessoas que a gente gosta, e aí prosperar, ver novos negócios, almoços, jantares, cafés, tomar um vinho. Por que não, né, gente? Que inclusive vocês estão com um projeto maravilhoso, né? Que é as Amélias, né? Exato. E então fala um pouquinho aí pra gente, que eu já tive a honra de prestigiar esse evento. E fala um pouquinho pra gente, então, desse evento. Então, esse projeto das Amélias também surgiu de conexões. Um dia eu estava num evento, conheci a Mel e ela me encantou, que é a chefe, com a comida dela maravilhosa. E aí eu vi que ela é uma mulher de verdade, humana, que trabalha muito e gosta de entregar mais do que o prometido. Eu falei, não, tem tudo a ver comigo. E a comida, ela traz sentimentos, emoções, energia. E aí nos juntamos para um projeto de comida saudável, com a chefe, com amor, para ensinar as pessoas, que as pessoas não conseguem fazer, não sabem fazer ou não têm tempo. E também para quem não quiser fazer, porque tem gente que não gosta, não vai ter tempo, de a chefe Mel também de proporcionar, fazer as comidinhas, levar para as pessoas. Então, é trazer mais acessível esse lado da comida, de uma profissional que trabalha muito, de um lado saudável, mas também tem a questão do prazer, que muitas vezes a gente faz a harmonização com vinhos, com espumantes, com champanhe, e eu acredito também que está entrando no projeto receitinhas que não são tão fits, mas está tudo bem. A gente pode ter essa flexibilidade alimentar, a gente não tem que comer certo sempre. Se a gente fica sempre certo, daqui a pouco a gente desiste. Uma frase minha, a flexibilidade alimentar é um dos segredos da imortalidade de um estilo de vida saudável. Então, podemos, aqui em Gramado, comer um fondue, tomar um vinho e tá tudo bem. E lembrando, né, pessoal, a Vanessa é pioneira, né? A dieta, que já é de muitos anos, quando foi, né, assim, uma revolução na dieta, a dieta da espumante, né? Exatamente. Isso foi uma coisa muito que eu era pequena e comecei a observar. Como é que eram as mães das minhas amigas? Acho mulheres lindas. As mães das minhas amigas que eram magras, o que elas faziam? Aí eu observava que ou elas fumavam ou tomavam vinho. E aí quando eu comecei a estudar nutrição, será que tem alguma ligação, aquela lembrança que eu tinha? E aí comecei a estudar, vi as propriedades, os benefícios, testes com os pacientes, com muito cuidado, com muita ética. E é interessante. Só que, claro, que é uma dieta que tem todo um protocolo, um cuidado intenso, ver se o paciente pode, se não tem nenhum impeditivo médico, mental, ter o acompanhamento, muda os nutrientes. Mas o interessante é que quando as pessoas têm prescrição, elas acabam consumindo menos ainda o álcool, sabendo usar mais moderadamente, de maneira equilibrada. Então, isso é uma grande conquista. Equilíbrio é tudo na vida, né? Que a gente precisa. De tudo isso, assim, eu já tinha dieta do vinho, são mais de 15 anos. Há 3 anos atrás, eu fiz uma formação de sommelier, porque eu adoro a história, sabe? O bebedor do vinho, ele é uva tal, é plantada tal, tem o corte tal. Adoro essa explicação. Eu falei, eu também quero saber explicar os vinhos. E aí eu fiz a formação, desenvolvi também um espumante meu. Amo de paixão esse mundo também. Com certeza, gente, eu falei da espumante, é porque assim, ó, eu, na época que foi o lançamento da tua dieta, eu já te acompanhava, e eu tomava muito espumante, aí eu marquei a dieta do vinho, né? Porque não é espumante, do vinho. Champanhe. Pra quem tá nos assistindo, espumante. Brute, essa era Brute, Nature, o DMC, que muita gente gosta, esse não dá. Aí só na refeição livre. Perfeito. Vanessa, muito obrigada. Adorei, tá? Semana que vem tem uma feira de vinhos lá em Bento. Maravilhosa. Sim, gente. Inclusive, vamos nos encontrar lá, que estarei lá fazendo também. Isso aí. Eu vou estar expondo uma espumante lá. Ai, olha aí, gente. Então, vou ter que conhecer. Vamos fazer uma degustação e ensinar as pessoas a fazer uma degustação em casa. Bora! Bora! Amém. Obrigada. Obrigada. Oi, pessoal. Então, estamos aqui agora com a Andrea Franco e ela vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre a trajetória dela e também a gente vai bater um papo aqui falando sobre o Gramado Summit. Andrea, primeiramente,
muito obrigada por nos receber, por nos conceder essa entrevista. Oi, Rose, muito obrigada por esse espaço. Bom, estamos aqui no Gramado Summit falando de inovação. Eu atuei e atuo com inovação há mais de 15 anos no mercado corporativo, no dia a dia. Então, sempre implementando novas tecnologias, lançando novos produtos, colocando inovações no mercado. E o Gramado Summit é isso, essa inovação, esse grande brainstorming na veia. E André, me conta aí pro pessoal como é estrear aqui fazendo foi uma mentoria de inteligência artificial, o tema mais hypado do momento, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Foi um convite assim que eu fiquei muito grata, Foi uma surpresa e a gente foi exatamente conversar sobre como colocar a inteligência artificial nas empresas, porque todo mundo fala sobre mas quem que realmente está tendo resultado? Porque senão a gente gasta mais dinheiro do que ganha às vezes com inteligência artificial. Então, eu falei um pouquinho sobre esses 3 conflitos que a gente tem quando a gente fala de IA, que é o CEO da empresa pressionando para ter IA na empresa. Do outro lado, a gente tem gente achando que a IA é coisa de preguiçoso. E do outro lado, a gente tem aquela tensão de ser algo difícil, que as pessoas não conseguem implementar e que tem medo de serem substituídas. Então, eu falei um pouquinho sobre como resolver essa tensão que esses 3 pontos trazem para a gente. Perfeito. E deixa eu te fazer aqui, então, uma perguntinha. Justamente era sobre o CEO que te chama hoje, tem uma pressão para ROIs, e aí eu queria te perguntar, qual é o primeiro movimento estratégico que você recomenda com a IA, nesse caso? Sim. Os presidentes de empresa, eles têm pressionado muito por ROI, que é esse resultado sobre o investimento, Então, investir R$1.000, quero ter 2 no mínimo de volta. E qual o primeiro passo para uma empresa adotar IA? E que é mais estratégico? É o básico, que é o letramento. Não adianta você querer ter uma IA, um foguete, uma Ferrari, se a gente não sabe usar IA no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, a gente precisa formar, letrar, ensinar sobre inteligência artificial, do CEO até todas as camadas dos colaboradores, mas sempre começando pela diretoria, porque é quem dá o exemplo no fim do dia, Perfeito. E existe um erro comum que faz as empresas investirem em IA e não verem retorno? Assim, se fosse numerar, eu sei que existe mais de um, mas um erro. O principal erro para não ter ROI com IA, de não ter resultado, é querer pegar um processo que já não funciona muito bem, Então, um processo de atendimento que já não é bom, que já não está dando resultado, e usar a IA para escalar isso, porque é isso que a IA faz. A IA pega uma coisa que a gente precisa de certo tipo de força, ali, energia para fazer, Colloide faz com menos energia em mais escala. Então, se você tiver um processo burro na empresa e botar IA, você vai ter burrice em escala. Então, esse é o principal erro que a gente vê. 95% dos projetos de inteligência artificial falham e esse é o principal motivo. Certo. E me diz uma coisa, o que você acha, assim, qual é o futuro daquela empresa que não acredita que precisa implementar a IA? A gente pode aí, voltar no tempo, se a gente for pensar quando criaram a máquina fotográfica. Vamos voltar lá. Até então, o que a gente tinha? Pintores que estavam ali pintando retratos, Aqueles retratos que tinham nas salas, eram tudo pintado. Quando a gente teve a máquina fotográfica, muitos pintores acharam que não ia dar em nada. Só que no fim, a gente começou a usar menos a arte, a pintura para retratar e usar a tecnologia na época. Só que os pintores, eles não deixaram de existir, eles não se tornaram obsoletos. Eles puderam começar a construir coisas novas. E foi exatamente aí que a gente começou a ter surgimento de Pablo Picasso, de uma arte diferente que não era uma arte que representava a natureza ou pessoas. Então, a criatividade humana, ela expandiu porque a gente foi resolvendo as coisas. Então, eu acredito que o futuro da IA é exatamente esse. A gente ainda não sabe tudo que a gente vai poder fazer, porque a gente vai estar se liberando de atividades que hoje em dia demandam muito tempo. Certo. E agora, falando que a IA tem muitas assim que vai substituir muito o trabalho do trabalhador humano, E qual é a sua expectativa quanto a isso? Vai existir essa demanda de o ser humano estar se reinventando ou não? Sempre vamos estar à frente e a IA só vem para nos auxiliar? 40% das habilidades que eu e você a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos na nossa vida,
a gente vai perder, vamos dizer assim. A gente vai ter que refazer, a gente vai ter que aprender novas coisas. É um dado do Fórum Econômico Mundial. Então, o mundo não vai ser dominado por IA, mas o mundo, Rose, vai ser dominado por quem domina a IA. As pessoas que usarem a IA como uma ferramenta vão conseguir criar negócios que antes precisaria de muito dinheiro para criar. O meu próprio negócio é um exemplo, a gente conseguiu aí chegar em um faturamento gigantesco em menos de 6 meses, sem contratação de um funcionário. Eu precisaria de equipe, tecnologia, eu teria colocado no mínimo R$1 milhão para fazer a empresa, e ela foi feita pelos Minions, que eu brinco, que são a IA. Então, sim, a IA ela vai substituir os trabalhos de algumas pessoas, mas essas pessoas vão ter novas atividades. A gente vai precisar de pessoas que pensem diferente, e a IA vai ajudar nisso. Então, o mundo não vai ser dominado por IA, mas por quem domina a IA. Perfeito, perfeito. Olha, isso aí. E, André, me fala, o que você está achando aqui, né? Não sei se você conseguiu aproveitar um pouco aqui da Gramado Summit, mas de tudo que você viu aí, o que você tem a dizer aí para o pessoal sobre o evento? Gente, o evento é magnífico. Foi o meu primeiro ano no evento. Eu ainda não tinha vindo aqui na Gramado Summit. É assim, é uma energia de inovação que nos motiva, só a energia do lugar. As palestras são profundas, a gente tem um bom conteúdo. E, além disso, o mais rico é o networking. A gente conhece pessoas que, às vezes, eram até inacessíveis para a gente. E a gente consegue conversar, trocar ideia, fazer novas amizades, fazer novos relacionamentos. Então, eu recomendo todo mundo a vir, Rose. Perfeito. E o que sai daqui, assim? Como sai a Andrea daqui depois desse evento, depois dessa estreia e em grande estilo, né? Então, como você sai daqui hoje? Eu saio da Gramado Summit mais corajosa. Eu saio mais confiante em mim, mas também confiando em mim de que eu posso fazer mesmo sem saber tanto, sabe? Eu até brinco, eu falo assim, Deus, pode mandar que eu tô pronta, e se eu não estiver pronta, eu vou me preparar no caminho. E esse é um comportamento que eu não tinha, eu era mais de planejar, esperar ficar certinho e ir. Então eu saio da Gramado Summit mais corajosa para arriscar e ser vista tentando e ser vista errando. Olha aí, gente. E olha que essa mulher já é um furacão, tá? Eu já acompanho ela e ouvir isso com certeza, né? É sensacional. Também foi minha primeira cobertura aqui e eu estou muito feliz. E ainda mais fazendo esses contatos e, né, nos conectando, né? Que o Conexões é isso, fazer conexões. E essa conexão já tinha nascido lá atrás, só veio fortalecer hoje. Com certeza. André, muito obrigada, tá? Agradeço imensamente pelo carinho, por nos receber aqui. E deixa, então, aí uma mensagem final para o pessoal de casa. Bom, gente, a minha mensagem é sempre estudem. Se a gente estiver sempre estudando, não importa o que acontece no mundo, a gente está pronto. A gente não só fica indo, né, na onda, a gente lidera a onda. Então, sempre estudar é a minha recomendação para o mundo, assim. Rose, obrigada pelo espaço. Foi um prazer falar com você e fazer mais essa conexão, que é a essência do teu programa e do que tu faz. Obrigada eu. Então, era isso, pessoal. Com essa linda mensagem, com essa linda entrevista, a gente está encerrando aqui o Conexões, encerrando essa cobertura aqui no Gramado Summit, mas já ficam aí, vão ficar as redes sociais aqui para vocês acompanharem essa mulher incrível e também do Conexões. E até o próximo episódio. Então, pessoal, esse episódio fica por aqui. Mas fiquem ligadinhos que na próxima semana teremos mais um episódio super especial diretamente aqui do Gramado Summit.